gente vai ver a carta que Paulo escreveu aos filipenses, ou seja, aos habitantes de uma cidade chamada Filipos. O tema dessa carta é Viver é Cristo. Filipos era uma cidade cujo nome era uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande. E Paulo foi até lá depois de uma visão dada por Deus, durante a segunda viagem missionária. Isso está lá em Atos 16. Chegando lá, ele começou a pregação nas margens de um rio. E a primeira pessoa que se converteu foi uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Púrpura é uma tintura que faz com que as roupas fiquem roxas e ela é extraída de várias formas, mas a principal é de um caramujinho que, quando é fervido, libera uma tinta roxa. Lídia então vendia essa tintura e pouco depois da conversão dela, teve um tumulto e Paulo e Silas, que era seu companheiro de viagem, acabaram sendo presos. Foram espancados e passaram a noite na prisão. Enquanto eles estavam lá, eles começaram a cantar louvores a Deus, porque eles viam que todas as circunstâncias, até aquela, estavam de acordo com a vontade dele, de alguma forma. E enquanto eles estavam ali cantando, louvando a Deus, houve um terremoto e as grades da prisão caíram. E aí, quando o carcereiro percebeu isso, ele levantou correndo, achou que todo mundo tinha fugido e estava pronto para se matar. Porque a pena para um carcereiro que deixasse os presos escaparem era a pena de morte. Mas enquanto ele estava quase fazendo isso, Paulo gritou: não faz isso, porque nós todos estamos aqui. E aí ele ficou todo impressionado com aquilo tudo que estava acontecendo e perguntou para Paulo, provavelmente depois de ter ouvido a pregação dele na cidade: o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo falou para ele: creia no Senhor Jesus, e tanto você como a sua família vão ser salvos. E ele creu, levou Paulo e Silas para casa dele, ele limpou as feridas deles, e eles comeram com toda a família. Toda a família creu em Jesus também, se alegraram muito, e Paulo voltou para a prisão. E foi assim que começou a igreja em Filipos. Essa carta é uma carta muito amorosa, cheia de amor e de gratidão. E apesar das circunstâncias difíceis pelas quais Paulo estava passando, já que ele estava preso, ela foi escrita durante aquele cárcere romano que Lucas narra no finalzinho do capítulo 28 de Atos. Apesar disso, Paulo ressalta a vitória e a alegria de todo crente. Essa carta então foi escrita por Paulo em 62 depois de Cristo em Roma. E o nome desse livro no grego é Pros Filipésios, significa aos filipenses. E o verso-chave, que é o que sintetiza a ideia central dessa carta, é o capítulo 1, verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E para todo crente deve ser também. Viver é Cristo e morrer é o que de melhor pode acontecer para nós. Porque a gente vai estar direto agora com ele. Uma das formas da gente dividir essa carta é em 4 partes. A primeira, que é o capítulo 1, mostra a situação de Paulo, preso, mas não tendo o evangelho encarcerado. A segunda parte está no capítulo 2 e mostra a mente de Cristo, que ele deu para cada um daqueles que crê nele. A terceira parte, no capítulo 3, é o conhecimento de Cristo. Conforme a gente vai andando com Jesus, vai aprendendo a conhecê-lo, vai se tornando mais parecido com ele, vai tendo confiança, uma fé maior, mais amor e um propósito na vida cada vez mais forte. E a última parte, no capítulo 4, é a paz de Cristo, que Paulo fala que ultrapassa todo o entendimento. É algo que a gente não consegue entender com a mente. Jesus é mostrado aqui nesse livro principalmente como a alegria do crente. Dá uma olhada no capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele está falando, seja qual for a circunstância pela qual você está passando, alegre-se. E eu vou dizer de novo, alegre-se, porque Deus está acima de tudo isso. O que Ele tem para a sua vida é muito maior do que isso tudo que você possa estar passando. E as alegrias que estão esperando pela gente lá na eternidade não podem se comparar a nada do que a gente possa estar vivendo aqui. E essa carta tem muitas aplicações práticas também, e eu destaquei algumas. A primeira está no capítulo 1, verso 4. Ele fala assim: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo orava por eles com alegria. Por quê? Ele continua no verso 5. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E a pergunta que eu faço é possível que todas as vezes em que a gente ora por alguém, a gente ache um motivo de alegria para orar por ela? É possível sim. Mesmo que você esteja orando por um filho rebelde, que não quer aceitar a correção, não quer aceitar as palavras que você dirige a ele para tentar fazer com que a vida dele seja melhor, você pode pensar naquilo que Deus já está fazendo no coração dele e naquilo que Deus vai fazer com que ele se torne. A gente às vezes fica achando que aquilo que a gente
gente está vendo é a palavra final, mas não é. Deus está fazendo coisas que aos nossos olhos podem estar ocultas ainda, mas são um caminho pelo qual cada um precisa passar para chegar na posição que Deus quer que a gente chegue. O seu filho, a sua filha, o seu marido descrente, sua esposa que parece que não gosta mais de você, seja quem for, o seu chefe que não larga do seu pé, por todas essas pessoas você pode orar com alegria, já prevendo o que Deus vai fazer na vida delas, já percebendo pela fé que Deus está fazendo uma obra invisível que vai fazer com que cada uma dessas pessoas venha conhecer a Jesus. Deus é quem sabe o caminho que elas têm que trilhar. Outra lição é que todo mundo tem alguma força movendo a sua vida. Para alguns é a busca de dinheiro, para outros é a busca pelo sucesso, a busca de poder, de conhecimento, de vingança, de diversão, de prazeres, de um grande amor. Cada um de nós tem uma força maior que está impulsionando a gente para frente. Para Paulo, essa força ele mostra no capítulo 3, verso 14. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que movia Paulo era o desejo de agradar a Cristo e cumprir o propósito de Deus na vida dele. Qual é o seu propósito? Mesmo que você tenha vários propósitos, o nosso propósito principal deve ser viver de um modo que agrade a Jesus e cumprir o propósito, a missão que ele deu para nós. Uma terceira lição é o que Paulo fala aqui no capítulo 2, a partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele continua, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque Jesus não se apegou à posição dele como Deus e resolveu se esvaziar, se humilhar, ser obediente. Imagina, o Criador sendo humilhado por suas criaturas, sendo morto por suas criaturas. Foi isso que ele fez, porque Deus tinha um plano, e ele sabia desse plano. E o resultado disso seria, aí sim, a exaltação dele de novo para o lugar que ele tinha com o Pai, antes da fundação do mundo. Então Paulo está recomendando que a gente tenha esse mesmo sentimento, essa mesma atitude que Jesus teve. Não vamos nos apegar a qualquer posição de grandeza. Pelo contrário, vamos nos esvaziar, vamos nos humilhar, vamos assumir uma posição inferior para que no devido tempo Deus exalte a gente também. Jesus ensinou isso para nós. Lá em Mateus, no capítulo 23, nos versos 5 a 8, Jesus está falando a respeito dos fariseus. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios. Filactérios eram umas caixinhas que tinham a lei ali dentro. E os fariseus usavam presos na testa ou no braço. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, que é Deus, é Jesus. E todos vocês são irmãos. E lá em Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 8, Jesus contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá, dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nossa disposição deve ser sempre a de ocupar o último lugar, de ocupar o lugar menos importante, para que, se for o caso, Deus exalte a gente. Outra lição é que Paulo tinha falado lá no capítulo 4, verso 4, para a gente se alegrar sempre. Mas a vida é cheia de circunstâncias que tentam roubar a nossa alegria, não é? Qual é o segredo para não deixar que essas coisas roubem essa alegria de nós? Paulo mesmo fala, aqui no capítulo 4, a partir do verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação
de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Esse é o segredo. Tem alguma coisa que está deixando você ansioso? Tem alguma coisa que está te perturbando, que está deixando você sem paz? Leve essa coisa para Deus em oração. Entregue a Ele todas as suas preocupações. Chore diante dEle. Fale do que você tem medo. Fale para Ele de uma maneira totalmente aberta, com o coração rasgado mesmo. Deus vai receber as suas orações, as suas súplicas, as suas lágrimas e vai fazer tudo aquilo que você não pode fazer. E enquanto isso, a paz dele vai substituir todo esse sentimento ruim no seu coração. E é uma paz que não dá pra gente entender. É a mesma paz que Jesus recebeu quando estava lá no jardim do Getsemane, orando, angustiado, pedindo que toda aquela angústia passasse dele. E o Pai atendeu a oração. A angústia passou, ele recebeu a paz de Deus e a partir daquele momento ele foi preso, foi açoitado, foi humilhado, foi crucificado e morto, mas estando ali totalmente banhado pela paz de Deus, pela certeza de que estava fazendo a vontade do Pai. Eu já experimentei isso muitas vezes, todas as vezes que tem qualquer circunstância que está querendo me angustiar, me deixar preocupada, ansiosa, eu vou a Deus, eu entrego para Ele, eu falo para Ele: Senhor, olha o que está acontecendo, a minha preocupação, o meu medo é esse, faz alguma coisa por mim, coloca no meu coração, na minha mente a certeza de que o Senhor está cuidando de mim, cuidando de todas as circunstâncias e faz com que eu possa receber a tua paz, faz com que eu possa me encher dessa paz, dessa alegria, dessa serenidade que só quem anda com o Senhor pode ter. E Ele me dá. Eu experimento isso há tantos anos e em todas as vezes Ele nunca falhou. Se é assim comigo, pode ser com você também. E a última lição é que os pensamentos orientam a nossa vida. Isso está lá em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração e a mente estão interligados. O nosso pensamento todo vem daqui. E Provérbios está dizendo que isso orienta toda a nossa vida. Paulo fala uma coisa parecida. E olha o que ele diz no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se o pensamento orienta a nossa vida, então vamos pensar naquilo que é bom, naquilo que vai botar a gente para cima, que vai fazer com que a gente seja inspiração para os outros, vai fazer com que a gente seja inspirado por Deus também, vai fazer com que a nossa vida vale a pena ser vivida, seja algo mais do que uma passagem muito rápida por esse nosso planeta, seja algo que deixe marcas, seja algo que deixe um legado, seja algo que seja importante para Deus e para as outras pessoas também. Escolha aquilo em que você vai pensar. Se vê algum pensamento ruim, algum pensamento que te puxa para baixo, algum pensamento que te sugere de fazer besteira, substitua por coisas boas. Encha sua mente de filmes bons, de livros bons, da Bíblia, de oração diante de Deus, para que Ele coloque as ideias dele para você, nos seus pensamentos. Encha sua mente, encha o seu coração e a sua boca e a sua vida. Vamos falar a respeito disso tudo. Esse foi o resuminho de Filipenses. Na semana que vem a gente vai ver a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, que é bem parecida com a carta aos Efésios, que a gente viu na semana passada. Super bonita, super interessante, com muito ensinamento prático para nós também. Eu espero você lá.